O doutor Ademir? Não, doutor Luiz Carlos, que veio de Cáceres. Doutor Luiz Carlos, quem que é? O caso é do Banco do Brasil, Pedro Pereira, né? Sim. Esse caso nós não vamos ter como prosseguir o julgamento ainda hoje, porque a desembargadora Cleuci me remeteu um atestado médico. E aí nós não temos quórum para continuar o julgamento. Tá? Vai ficar para a próxima sessão. Eu teria... Mas considerando que está faltando desembargador, está na cozinha aí. Tem de Londrina? Tem de Londrina, não? E do senhor? O caso da Flytour, quem que está da Flytour aí? Também, em razão da notícia que recebi que o desembargador Carlos Alberto não poderá vir, vai ficar para o próximo mês, tá? Você é Flytour, ela também. Sim. Ok? Então, Ademir Joel Cardoso está dispensado. Pode ir embora. Tudo bem? Algum advogado do interesse de Caramuru Alimentos e Agrenco do Brasil? Também isso não vai ser possível julgar, porque o revisor, o desembargador Carlos Alberto, não virá. E esse quem é? Ele é o relator. Também, embargo de declaração de Algodoeira Primavera e Osmar Martinago, ausência de Carlos Alberto. Só adiantando, eu vou falar de novo. Esses dois. O quê? Embargo de declaração do desembargador Carlos Alberto é o relator. Tá.
Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão ordinária da Igreja Segunda Câmara Cíveis Reunidas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cumprimento os eminentes pares, doutor procurador, os advogados e as partes presentes. Consulto os eminentes pares se podemos dar por aprovada a ata da sessão anterior. De acordo. Esse rapaz acorda de madrugada, está doido. Vamos anunciar os adiados. Cadê aquele que eu já falei que já vai fazer? Quer que eu tire? Não, pode deixar. Com adiados. A conclusão do julgamento do 2 da pauta geral do Banco do Brasil contra Pedro Pereira de Souza, um agravo regimental. A continuação do julgamento do 1 da pauta, da ação rescisória 28771-2012 de Flytour contra Ana Beatriz Miller, em razão da ausência do desembargador Carlos Alberto e da desembargadora Cleuci Terezinha Chagas. Em razão da ausência do desembargador Carlos Alberto, o 12 da pauta geral, embargo de declaração de Nilton Zacarias do Amaral Brandão contra o Lacir Francisco de Moraes e Edna Maria Mateus de Moraes. O 13 de Nilton Zacarias, também embargos de declaração, Itamaraty Norte, Lacir Francisco de Moraes, Lorival Alves de Brito, Teodomiro Alves de Brito, Gerson Alves de Brito, Edna Maria Mateus de Moraes e outros. 4 da pauta, Algodoeira Primavera Limitada, Osmar Martinago, embargo de declaração. O 3 da pauta, ação rescisória 8948-2011, de Caramuru Alimentos, é autor, e a Grenco do Brasil, Sociedade Anônima, é a ré, em razão da ausência também do desembargador Carlos Alberto. Convoco para a composição de quórum, com direito ao voto, Sua Excelência Dr. Marcos José, que veio aqui para julgar uma coisa, vai ficar julgando outra. Então, e anuncio o 6 da pauta geral, é uma ação rescisória de número 98593-2011, em que é autor Rui Alberto Wolfart. Os réus são Alternativa Defensivos Agrícolas Limitada, sucessora da Oliveira e Jost Limitada, interessado Bayer Crop Science Limitada, assim que fala, né? Que coisa difícil, rapaz. O relator, desembargador Joraci Persiani. Participam desembargadores Guiomar, Dr. Marcos, desembargador Dirceu, desembargador Rubens de Oliveira. Informo que há parecer, há pedido de sustentação oral e será feito pelo Dr. Sérgio Marçal, patrono da Bayer Corp Science. Então, tem a palavra o doutor relator. Senhor presidente, ação rescisória proposta por Rui Alberto Wolfart para desconstituir acordo em que se reconheceu a improcedência de pedidos em ação declaratória de nulidade de títulos de crédito, indenização por perdas e danos, decorrente da ineficácia do produto agrícola estratego, com amparo no artigo 485, terceiro do CPC, entre aspas, resultar de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou de colusão entre as partes a fim de fraudar a lei, fechado. O 5º, violar literal disposição de lei. E 9º, fundado em erro de fato, resultando de atos ou documentos da causa, fechado. Prossigo. Sobre o dolo sustenta o autor. As réis induziram o juízo a erro, pois ao tempo da contestação já conheciam a ineficácia do produto no combate à ferrugem asiática. Sustentaram de má fé que o defensivo seria de ação apenas preventiva e recomendaram sua aplicação com a doença já instalada, fato confirmado por testemunhas. Sabiam, prossegue o autor, que as informações da bula estavam erradas,
quanto ao momento da aplicação. O dolo previsto no inciso terceiro é o processual, consistente no comportamento desleal. As réis fizeram alegações mentirosas para induzir o juiz a erro, e por isso a sentença deve ser desconstituída. Quanto à violação literal de disposição de lei, a DUS foi deferida a inversão do ônus da prova em favor do autor e compelia às réis comprovar que o fungicida era eficiente, mas o fundamento da decisão é de que o autor não conseguiu comprovar que o produto era ineficiente. As testemunhas roladas pelo apelante não conseguiram estabelecer o nexo de causalidade entre a aplicação do produto e a queda de produção. E, em razão da inversão do ônus da prova, a conclusão é de que a queda da produção se deu em razão da aplicação ineficiente do produto. Ao exigir que o autor comprovasse a ineficácia do produto, o acordo violou o artigo 6º do CDC, que transferia tal ônus para as réis. 12 para o terceiro, inciso 1º, 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor e 921 do CPC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor, o que dá ensejo a procedimento de pedir rescisão. Quanto ao inciso 9º, erro de fato invoca erro do julgamento em relação a atos e documentos da causa, repete os argumentos a respeito da inversão do ônus da prova, pois às réis competia provar que o produto funcionou na sua lavoura. O fato de o fungicida estar registrado no Ministério da Agricultura, considerado pelo ministro do juiz, não pode prevalecer, pois o referido Ministério não testa os produtos, como comprovam as declarações das testemunhas. Constitui fato inexistente o teste do fungicida pelo Ministério da Agricultura. Prossegue. Comprovou-se que não havia sinais de ferrugem quando da aplicação do fungicida. A doença apareceu depois, conforme declarações de testemunhas. Daí que o ministro juiz retirou a conclusão de que não havia nexo de causalidade, o que foi confirmado por esse Tribunal de Justiça. Tanto o juiz como o tribunal tomaram como certo um fato inexistente, o de que a aplicação do fungicida ocorreu quando a lavoura já estava atacada pela ferrugem asiática. Na sentença fala-se em falta de prova da ineficácia e no acordo fazem-se ilações sobre falta de prova da eficácia. Contudo, as testemunhas roladas pelas réis não acompanharam a aplicação do fungicida na sua lavoura e se referiram à aplicação em outras áreas. Ao afirmar que as réis comprovaram a eficácia do produto, o juiz incorreu em inegável erro de fato. Portanto, necessária a desconstituição da decisão e de novo julgamento da causa, com base nas provas que efetivamente constam dos autos. A ré deixou de vender o fungicida e o substitui por outros defensivos, conforme declarações de testemunhas. As jurisprudências desse Tribunal de Justiça do STJ sufragam entendimento a respeito da ineficácia do produto. A aplicação do fungicida foi como recomendada, e o que vale para o consumidor são as orientações dos técnicos e vendedores. A avaliação de que o defensivo não é recomendado para aplicações curativas não encontra amparo nas questões e provas dos autos, mas ainda que se encontrasse, o fato é que aplicou o fungicida preventivamente. A discussão se o fungicida é preventivo ou curativo não passa de engodo da Bayer. Na verdade, o produto seria de aplicação apenas preventiva. Sofreu prejuízo de 30 a 40 sacas de soja por hectare, estimado em 18.300 e poucas sacas. Nas áreas em que utilizou outro fungicida, colheu mais de 50 sacas por hectare. Onde utilizou o estratego, colheu 24,45 sacas por hectare, o que foi confirmado por declaração das testemunhas. As perdas e danos a serem ressarcidas pelas réis chegam a 860 e poucos mil reais. O protesto e a inscrição de seu nome em cadastro de órgão foram indevidos. O dano moral é inquestionável, a indenização pleiteada de 500 mil apropriada. A discussão sobre a natureza do vício que contamina os títulos impugnados é estéril para a causa, pois é indiferente se são nulos ou indevidos. O certo é que não se deve pagar por um produto que não funciona. Em conclusão, sustenta que todas as alegações feitas na petição inicial foram comprovadas e requer novo julgamento da causa para declarar a nulidade do duplicata tais e tais, condenar as réis em perdas e danos de 800 e poucos mil reais, dano moral, né, e 500 mil... dano material de 800 e poucos mil, 500 mil de dano moral e sucumbência. A Bayer e a alternativa defensiva agrícola foram citadas. A Bayer contesta, com preliminar de inadmissibilidade da ação rescisória, a fundamentos que foi julgado como se fosse recurso para a reapreciação das provas coligidas, o que não é admitido. No mérito, sustenta que não houve dolo, violação literal de dispositivo de lei e nem erro de fato, conforme a jurisprudência
que se colaciona a luz que não foi comprovado dano no processo original, sustenta a eficácia do produto. Na réplica, o autor sustenta a falta de impugnação específica das alegações contidas na petição inicial, defende o cabimento da ação e rebate os argumentos da ré. A doutora Eunice Helena Rodrigues de Barros, procuradora de Justiça, opina pela improcedência dos pedidos, aspas, uma vez que a pretensão do autor não encontra fundamento em nenhum dos dispositivos do artigo 435 do CPC, sendo evidente a sua intenção tão somente de rediscutir o mérito da decisão. Nomeada curadora especial à ré, alternativa defensivos agrícolas, citada por edital, a doutora Raquel Regina Souza Ribeiro, defensora pública, apresentou defesa e postula a improcedência do pedido rescisório. Relatório. Me foi encaminhado sobre o estabelecimento de pedido de sustentação oral por parte do Dr. José Carlos Souza Pires, em nome do autor Rui Alberto Wolfert. Então, Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental. Muito obrigado. Senhor presidente, ilustre desembargador relator, ilustres desembargadores que fazem parte deste julgamento. A presente demanda foi proposta pelo autor com vista à rescisão de sentença de mérito passada em julgado, prolatada nos autos do feito 94/2004, que tramitou perante a terceira vara da comarca de Tangará da Serra, em que contenderam as mesmas partes iniciais. Referida sentença foi posteriormente confirmada por acórdão prolatado pela Igreja Quinta Câmara Civil deste Tribunal. A decisão julgou totalmente improcedente a pretensão do autor, que buscava recompor-se dos prejuízos causados em sua lavoura de soja pelo agrotóxico Estratego 250, fabricado pela primeira ré e comercializado pela segunda. Anulação de título de crédito relacionado à compra do referido agrotóxico, ainda não pago, e, através de editamento, a condenação das rés em danos morais. Buscava o autor ainda o reconhecimento da existência de relação de consumo entre si e as rés, o que acabou sendo reconhecido pela sentença rescindena. Eu trouxe aos ilustres desembargadores, distribuí os memoriais, e aqui eu quero fazer um pequeno resumo daquilo que Vossa Excelência já tem no memorial e na própria ação. O artigo 485 do CPC, através de seus incisos 1 a 9, delimita exatamente as situações fáticas que, uma vez ocorridas, autorizam o ajuizamento da ação rescisória. Cumprirá o autor da demanda, portanto, demonstrar de forma cabal a ocorrência dos fatos tipificados em lei processual. No presente feito, cuida o autor de demonstrar a ocorrência de dolo processual da parte vencedora, inciso 3, violação da literal disposição de lei, inciso 5, erro de fato, inciso 9. Tendo o autor demonstrado a ocorrência de pelo menos um desses fatos, a ação rescisória é de ser conhecida, ainda que não tenha logrado demonstrar a ocorrência dos demais. Houve arguição preliminar por parte das rés de que o autor manejou a ação rescisória de forma equivocada, dando a ela caráter recursal. O eminente relator entendeu que a arguição confunde-se com o próprio mérito da demanda, reservando-se do direito de apreciar a preliminar e mérito conjuntamente. Três situações são aqui possíveis. Primeiro, o autor logrou demonstrar a ocorrência de um ou mais fatos autorizadores do artigo 485 e, portanto, deve-se afastar a preliminar e acolher a inicial. 2. O autor não logrou demonstrar a ocorrência dos referidos fatos, então a demanda deverá ser extinta sem julgamento de mérito. Ou 3. O autor conseguiu demonstrar a ocorrência dos fatos, mas não conseguiu demonstrar que esses fatos foram suficientes para influenciar a decisão rescindenda, hipótese em que a preliminar será afastada, mas no mérito a demanda será improcedente.
No presente caso, há fartas provas da ocorrência dos fatos arguidos, todas elas oriundas do processo originário, sem que fosse necessária a dilação probatória nesta via processual. Há também provas de que as ocorrências influenciaram diretamente a decisão recidenda. Não há outro caminho, pois, senão o afastamento da preliminar e a procedência da presente. No que pertine ao dolo processual, assoma aos olhos a atitude de absoluta má-fé assumida pelas réis no feito originário. Conforme descrito pormenorizadamente no memorial entregue às vossas excelências, pode-se observar a ocorrência de dolo em todos os argumentos apresentados naquela contestação, através da qual as réis buscavam imputar ao réu, ao autor, fato de sua exclusiva responsabilidade. O que mais ficou evidenciado e foi decisivo para a prolação da sentença foi o argumento de que o autor teria aplicado um produto com característica preventiva numa lavoura já contaminada pela praga, que, em tese, exigiria a aplicação de um produto de característica curativa. Este foi, em resumo, o argumento acolhido pelo magistrado para embasar a improcedência da demanda. Ora, Excelência, está provado documentalmente nos autos, as folhas 79, que a compra e aplicação do estratégio decorreu de recomendação técnica da empresa Oliveira e Joste, preposta da ré Bayer e, igualmente, ré naquele feito. E mais, a Bayer reconhece em sua contestação a legitimidade do documento de folha 79, que foi a recomendação. Ainda assim, reiterou seguidamente a alegação de culpa exclusiva do autor. Entende o autor estar provada a ocorrência, portanto, de dolo processual. No que pertine à ofensa literal de disposição legal, ressalta o autor que o texto de lei ofendido foi o artigo 12, parágrafo 3º, inciso 3, da Lei 8.078/90, o chamado Código de Defesa e Proteção ao Consumidor. Sabido é que, por força de decisão transitada em julgado, a relação entre autor e réis restou caracterizada como de consumo. Aplicava-se, portanto, o princípio da inversão do ônus probatório. Caberia às réis demonstrarem cabalmente que o produto estava livre de problemas e que, eventualmente, prejuízo teria decorrido de ato imputável com exclusividade ao consumidor. Nada disso foi feito naqueles autos. Não houve qualquer prova de que o lote de produto estratego vendido ao autor estava livre de problema. Prova bem simples de realizar. Diga-se uma vez que a Bayer mantém a amostra de todos os lotes fabricados exatamente para situações como esta. E não houve demonstração da ocorrência de ato imputável exclusivamente ao autor. Ao contrário, o autor utilizou o produto dentro de suas especificações e das recomendações técnicas da ré. Ainda assim, a sentença rescindenda considerou provado aquilo que não estava. Por este motivo, é de ser acolhido o argumento. Por fim, com relação ao erro de fato, observou-se a ocorrência em duas situações distintas. Em primeiro lugar, a sentença rescindenda considerou provada a eficácia do produto estratego, tomando como base, para tal, apenas o registro do produto no Ministério da Agricultura. Ocorre que o simples registro nada prova, conforme antes já asseverado. Cumpria-lhe realizar a chamada contraprova nas amostras dos lotes vendidos ao autor. Tal não foi feito. Em segundo lugar, a sentença rescindenda considerou a ocorrência de culpa exclusiva do autor ao aplicar um produto preventivo em lugar de um produto curativo.
Ao fazê-lo, ignorou completamente a receita agronômica de folha 79, o documento técnico de lavra das rés e que embasou a compra e utilização do produto. Desta forma, diante de tudo o que foi exposto, requer o autor seja declarada superada a arguição preliminar e, no mérito, seja acolhida integralmente a sua pretensão. É o que eu tinha a dizer. Obrigado. Concedo a palavra ao Excelência o Dr. Sérgio Pinheiro Marçal, em nome da Bayer Cropsense Limitada. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Eu vou ser bastante breve. Os fatos aqui já foram bem colocados. O relatório feito pelo excelentíssimo senhor relator é bastante abrangente, de forma que eu não vou me repetir. Uma ação de indenização foi proposta para se discutir a eficácia de um produto. O ônus da prova foi invertido pelo juiz, de forma que a Bayer tinha a obrigação de provar a eficácia do produto. Ampla dilação probatória, a audiência, oitiva de testemunhas, documentos. O juiz da terceira vara de Tangará reconheceu que a Bayer provou a eficácia do produto. E reconheceu também que o autor não demonstrou minimamente que o dano na sua lavoura teria sido por conta da aplicação do estratego. O caso veio em sede de apelação a esse tribunal. A quinta Câmara analisou profundamente o caso, proferiu um acórdão bastante detalhado, onde reconheceu que a Bayer provou a eficácia do produto e que a ação era improcedente. Tudo foi cumprido regularmente na ação. O autor não apresentou recurso especial, ou seja, entendeu que não era o caso, que não haveria ali os requisitos para o recurso especial. Agora, no apagar das luzes, apresenta uma ação rescisória. Da própria sustentação oral feita pelo meu colega, que me antecedeu, muito bem feita pelo meu colega, demonstra-se que o que se discute aqui é puramente o inconformismo do autor com a ação. O que está sendo discutido é exclusivamente a questão da prova, a análise da prova. E a análise da prova não pode ser refeita em ação rescisória como se a ação rescisória fosse recurso. Ou seja, essa ação rescisória já preliminarmente é natimorta. Ela tem caráter recursal. É nítido o caráter recursal. Ou seja, a preliminar deve ser acolhida para extinguir a ação rescisória de plano. Ainda que se passasse ao exame da rescisória, 3 pontos foram invocados pelo autor com fundamento no artigo 485. O primeiro deles, a existência de dolo. E aqui o autor diz que o dolo seria o fato da Bayer ter defendido a sua posição quanto à eficácia do produto, que a Bayer saberia que o produto seria ineficaz, mas teria defendido que o produto é eficaz. Nada mais absurdo do que isso. Está sendo qualificado como dolo o simples exercício do direito de defesa da parte. Tanto a Bayer confiava na eficácia do seu produto, que essa foi reconhecida pelo Poder Judiciário. As provas trazidas pela Bayer foram acolhidas pelo Poder Judiciário. Que dolo pode haver nisso? O dolo que o artigo 485.3 do CPC fala é o dolo processual, é o ardil. Qual o ardil praticado pela Bayer? Ou seja, não merece sequer maiores considerações. A outra questão seria a violação de dispositivo de lei federal. E aqui o autor diz que o juiz teria determinado que ele produzisse prova
Na verdade, houve inversão do ônus da prova aqui. A Bayer é que produziu a prova sobre a eficácia do produto. E a questão da violação de lei prevista no artigo 485 é a violação literal a dispositivo de lei. Aqui, sequer o autor apresentou o recurso especial. Ou seja, se tivesse havido violação de dispositivo de lei federal, caberia o recurso especial, que não foi apresentado. E na ação rescisória, a violação aqui tem que ser específica. É o artigo que o juiz deixou de apreciar, a lei que o juiz deixou de considerar, o que não foi feito aqui, absolutamente. Toda a lei federal foi respeitada. O terceiro ponto, a existência de erro de fato. E aqui o autor diz que a existência de erro de fato seria a prova de que o estratego funcionou na lavoura. O juiz não considerou a prova de que o estratego funcionou na lavoura, a questão da aprovação do produto pelo Ministério da Agricultura e a questão de que o autor teria utilizado o estratego para fins curativos. Ou seja, questão de prova, discussão. Quando se verifica aqui os argumentos levantados pelo autor, na verdade, nada mais são do que inconformismo. O autor quer reexaminar a prova que foi analisada pelo Poder Judiciário. E a ação rescisória não se presta a esse fim. A ação rescisória não pode analisar novamente. A jurisprudência aqui é uníssona, no sentido que o erro de fato não se confunde com o possível erro na qualificação jurídica dos fatos, que é o que o autor está invocando. Ou seja, também por esse ponto seria descabida a ação rescisória. E ainda, novamente, por mera homenagem ao princípio da eventualidade, ainda que se pudesse superar tudo isso e analisar o mérito do caso para proferir novo julgamento, todas as provas indicam a eficácia do produto, o mau uso do produto e conduziriam ao mesmo resultado que já foi proferido em primeira instância e por esse tribunal. Portanto, excelências, essa ação rescisória não se sustenta, ela deve ser indeferida preliminarmente e, ainda que se for apreciada, deve ser julgada improcedente. Muito obrigado pela atenção. Ouço a dota Procuradoria. Eu mantenho o parecer, senhor. Mantido o parecer, a palavra retorna ao ilustre relator. Igreja, turma. Essa questão da inadmissibilidade aqui, eu já apreciei o mérito da rescisória, porque realmente é uma decisão com trânsito julgado, aquele negócio todo. Mas a simples transcrição do voto já demonstra que o autor não aplicou o produto. E isso não é atacado, né? Aqui, ó. A transcrição do voto condutor, suficientemente clara e precisa sobre o contexto probatório, é o que basta para demonstrar a improcedência das alegações. Aspas. Pelas provas colhidas durante a tramitação processual, não se estabeleceu o nexo de causalidade entre a aplicação do produto e a queda da produção da leguminosa, conforme depende da testemunha do apelante. De folhas. Celton Vieira, aspas. Trabalhei como administrador na área de terra pertencente ao requerente por 2 anos e meio, aproximadamente, a partir de 2002. Não presenciei a aplicação dos fungicidas na fazenda do requerente. Apenas passando pelo lugar, visualizei aplicações do produto, porém não fiquei acompanhando a aplicação. Cristiano Sanini. Os fungicidas utilizados na propriedade na safra de 2003 e 2004 foram Orius mais Bendazol, primeira aplicação. Os talhões 1 a 14 foram utilizados o fungicida Orius Bendazol. E na segunda aplicação, nos talhões 1 a 4, apenas o fungicida Stratego. E no restante da área, apenas o fungicida Orius. Como pode ser percebido, nenhuma testemunha rolada ao apelante conseguiu estabelecer o nexo de causalidade nem na aplicação do produto e a queda na produção da lavoura. Da sentença
Proferido extraio, diz o relator, vou dizer aqui a sentença, o nexo de causalidade é a relação de causa e consequência entre o fato e o dano suportado pelo consumidor. Finalmente, o dano seria a lesão ao bem jurídico tutelado. Em razão da inversão do ônus da prova, ficou a cargo dos requeridos a demonstração da inexistência dos pressupostos da responsabilidade objetiva. Nesse contexto, temos um conjunto probatório do qual não se concluiu que a perda da safra se deu em razão da ineficácia do estratego. Não existe elementos nos autos suficientes para se afirmar que o produto é ineficaz e que, em razão dessa ineficácia, o requerente teve uma produtividade insatisfatória na área onde o mesmo foi aplicado. Assim, não existe nexo de causalidade entre o dano alegado, quebra da safra, e o fato do produto ineficácia do estratego. Nessas condições, até mesmo pela inversão do ônus da prova, há que se comungar que a apelada comprovou que a razão na queda da produção da soja não foi decorrente da aplicação do fungicida, mas possivelmente de outros fatores, não existindo, por consequência, a constituição do direito do autor, ficando no terreno de meras hipóteses, não satisfazendo o julgador que necessita de elementos sólidos para afirmar sua convicção. A propósito, o parecer técnico elaborado pelo professor Dr. Daniel Cacetari Neto, fitopatologista da UFMT, portador do CREATAL, em sua conclusão afirmou, aspas, o fungicida estratego é um fungicida de caráter preventivo, ou seja, tem como objetivo evitar a instalação da ferrugem asiática na soja. O fungicida estratego, bem como todos os representantes de seus grupos químicos, tem notoriamente sua eficácia preventiva comprometida se aplicado em desacordo com as instruções técnicas, principalmente fora do momento indicado e sob alta pressão de inóculo. O fungicida estratego é comprovadamente eficiente no controle da ferrugem asiática da soja, desde que utilizado na forma tecnicamente recomendada. E aqui eu cito, o juiz citou decisões aqui de outros tribunais, e eu concluo o seguinte: o autor, na verdade, o fundamento de dolo, violação de geral de dispositivo de lei, erro de fato, pretende a reforma da decisão para por dela discutir. Realmente ele vem discutindo prova, né? E eu cito aqui jurisprudência do STJ a respeito da impossibilidade de se discutir prova, né, de se rever o recurso. E continua, o autor não comprovou a satisfação dos requisitos previstos no artigo 485 do Código de Processo Civil e suas alegações sobre perdas e dano moral e protesto de título caem no vazio. Por último, segundo o artigo 494 do CPC, declarando inadmissível improcedente a ação, a importância do depósito reverterá em favor do réu, tal. Julgo improcedente os pedidos do autor, condenam nas despesas processuais e honorário advocatício de R$10.000, considerados a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelos advogados, com reversão de depósito. É como eu voto. Desembargador Guiomar. Senhor presidente, ao fazer a revisão dessa rescisória, eu tive a oportunidade de verificar que os fundamentos postos nessa ação, ele guarda, em essência, os mesmos argumentos e fundamentos postos na ação e no recurso. E os julgados, quer de primeiro, quer de segundo grau, apreciou essa matéria probatória amplamente. E a rescisória não traz inovações que justificam a incidência dos incisos indicados no artigo 485 do Código de Processo, e de tal sorte que, sobre esse foco, a rescisória está sendo posta com o efeito de pretender-se um reexame propriamente daquilo que foi julgado, aliás, com base nas provas amplamente produzidas e nos argumentos trazidos pelas partes. Com essas considerações, senhor presidente, eu também, embora ache até da própria valeria da própria impropriedade da ação, mas vou, em conclusão, acompanhar o voto do eminente relator para julgar improcedente a ação rescisória. Doutor Marcos. Estou de acordo, excelência. Desembargador Dirceu. A ação rescisória, eu tenho para mim que ela é o último recurso realmente, não recurso, mas é a última oportunidade que tenho a parte para apreciação da sua questão, da matéria posta de juízo.
Mas ela, como querellas nulitatis, ela tem um campo estreito, muito estreito. Não pode se fazer da ação rescisória grau recursal realmente. Tem que haver a nulidade e essa nulidade tem que ser fundamentada. Não basta a injustiça da decisão em tese, porque isso foi apreciado nos recursos interpostos. Então, a ação rescisória não pode ser sucedendo de recurso. Com essas razões, analisando, verificando bem o que foi decidido pelo relator, acompanhado pelo revisor, com as sustentações orais, eu realmente verifico que a ação fora decidida e todos os pontos colocados foram decididos na ação onde se propôs, inclusive, recurso e deixou-se de recorrer com recurso especial, alegando violação do princípio legal. Por essas razões, apesar de ter ficado um pouco em dúvida com relação ao dolo e tal, mas com o esclarecimento do relator, do revisor, eu cheguei à conclusão, a mesma conclusão, que realmente não pode ser usada como uma revisional de recurso à ação rescisória. Ela não é revisória, ela é rescisória. Por isso eu acompanho o relator. Eu também acompanho o relator e anuncio o resultado, que é unanimidade de julgar improcedente a rescisória. Anota aqui. Desembargador Juraci Persiani tem ação rescisória 67152 de 2011, da comarca de Lucas do Rio Verde. Autor é o Banco Itaú Leasing e o réu Deomar Cosma. O doutor Marcos está convocado para toda a sessão, tá? Então, tem a palavra o doutor relator. O 5 da pauta. Rescisória proposta pelo Banco Itaú alega nulidade da citação do réu, ao autor, com pedido de antecipação do tempo para desconstituição da sentença em ação de indenização por danos moral e material decorrência de acidente de veículo, de parcial procedência e condenação por dano material de R$ 153.910. O autor sustenta a violação literal de disposição dos artigos 186, 927 e 932 do Código Civil por não ser empregador do motorista do caminhão que provocou o acidente, ausência de culpa, ato ilícito ou qualquer responsabilidade no episódio, pois era apenas arrendador do veículo envolvido no acidente automobilístico, o que torna parte ilegítima da ação indenizatória. Alega falsidade na narração dos fatos na petição inicial da ação de indenização, a ser provada na ação rescisória, pois o registro dos veículos adquiridos por contrato de leasing é sempre em nome do banco, procedimento inerente ao contrato da rendimento mercantil. Afirma a obtenção do documento novo cuja existência ignorava ou não pode fazer uso, capaz de assegurar-lhe o pronunciamento favorável, conforme o cópia do contrato de arrendamento mercantil celebrado entre o senhor José Faustino de Araújo, que ora junta, e o que afasta qualquer vínculo com o motorista causador do acidente, senhor Anagildo, possivelmente preposto do arrendatário. Há dois erros de fato resultando do ato ou de documento por ter o juiz admitido como existente um fato inexistente, que o motorista do veículo era funcionário do banco e que a legitimidade passiva em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito não é do arrendante, mas apenas do arrendatário. É pela procedência, né? O parecer da doutora Naomi Denise Nunes Rocha Miller, pela procedência do pedido rescisório, tendo em vista que a sociedade empresária arrendante não pode ser responsabilizada pelo sinistro ocorrido, motivo pelo qual deve ser rescindida a sentença. Relatório. A Procuradoria, mantido o parecer. O autor já foi revel na ação. Ação rescisória, ação de reparação de danos material e moral por acidente de trânsito, citação irregular, comparecimento espontâneo do réu na audiência do procedimento sumário, ausência de nulidade, revelia no processo originário, documento reputado novo e existência à época do processo originário, não apresentação por desídia do réu, ação rescisória que não se presta como sucedânea de contestação em improcedência. Vou citando, aqui é só aresto do STJ. Não é nula a citação quando o réu comparece espontaneamente à audiência validando seu objetivo. É vedado o exame de prova em sede de recurso especial. A revelia da parte ré não a impede de propor ação rescisória, na qual, contudo,
não lhe será possível pretender demonstrar serem verídicos os fatos alegados pela parte autora na precedente ação e tomados como verdadeiros pelo juiz por força do disposto no artigo 319 do Estatuto Processual. Inviável, em outras palavras, utilizar a rescisória como sucedâneo de contestação. Ministro Salvo de Figueiredo Teixeira, eu julgo improcedente a ação, porque ele não contestou e veio contestar aqui na rescisória, né? Julgo improcedente o pedido rescisório, determina a reversão da importância do depósito a favor do réu e condena o autor nas despesas processuais e honorários de 10% sobre o valor da causa. É como Doutor voto. Guiomar. É o relator, senhor presidente. Doutor Marcos. Eu também. Desembargador Dirceu. Também acompanho o relator. Eu peço visto. Ele não contestou a ação. Mas agora ele falou que ele não tem documento, não sei o documento. Como é que ele não tinha? Como é que o banco não tinha Não, documento? então ele tem dois fundamentos. O banco compareceu na audiência, entendeu? Gosto não disso, né? Porque realmente o banco não pode ser nunca responsável arrendador, a ser responsabilidade. Ele foi citado regularmente. O réu, ora autor, por seu preposto, compareceu na audiência do processo originário e protestou pela juntada da carta de preposição, bem como a abertura do prazo para fazer contestação escrita. O réu que comparece na audiência por sumário, ainda que citado, faz convalescer o defeito. Vamos ver aqui. Ele aqui, ó, o argumento do autor de que na ação principal o requerente não pôde apresentar o documento é um contrato de arrendamento mercantil. Eu falar que o documento não existia, documento novo, Banco Itaú Lise. Então, adiada a conclusão do julgamento, faça o pedido de vista do terceiro vogal. Desembargador Guiomar tem uma cautelar inominada que é requerida por José Maria de Brito e outros contra João Batista Reiser e Gislene Aparecida Caramelo Reiser. É uma cautelar preparatória de ação rescisória. Exatamente, é uma ação cautelar inominada, preparatória de rescisória, que José Maria Brito e outros propõem contra João Batista Reiser e Gisele Reiser, de sentença de procedência da ação proferida na ação de uso capião, que tramitou na comarca de Poço Gaúcho, que o objeto é o desbloqueio da matrícula número 12.000, bem como seja determinado aos requeridos que se abstenha de efetuar qualquer averbação do registro sobre a aludida matrícula sob pena de multa diária. Alega que tramitou a ação de uso capião extraordinário na comarca de Poço Gaúcho, movida pelos requeridos contra os autores, cuja sentença julgou procedente o pedido para declarar a aquisição por uso capião do imóvel rural denominado Estância Giza, incidente sobre o loteamento Meu Brasil 30 graus, período da Glebarinos, tal. Sustenta que todo o processo transcorreu de forma irregular, bem como a sentença apresentou nulidades insanáveis, exemplo da falta de citação dos requerentes na qualidade de réus da ação de uso capião. Assegura que ficará provado no decorrer da ação rescisória a má-fé e dolo dos requeridos com o objetivo de ganhar a causa a qualquer custo. Conluio entre os requeridos e seus profissionais auxiliares, a saber, advogado que patrocinou a causa e também o profissional agrimensor que confeccionou a documentação planimétrica. Utilização de documentos forjados e retratando situações irreais. Aduzem que os requeridos apenas provaram a posse da área remanescente da reserva florestal, adquirida pelos possuidores, José Nilton de Brito. Asseguram, todavia, que a área efetivamente usufruída, na verdade, resulta da reunião dos desmorbamentos indevidos das áreas dos autores, que fez surgir a matrícula 123, a 12.353, em favor dos requeridos com 600 hectares, etc. Tal. Reclamam que a área de posse propriamente dita dos requeridos e que dera para ser usucapida, na verdade, permanece com a livre desembaraçada. Tal. Faz um relatório circunstanciado. O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela improcedência da ação. E, neste momento, mantido o parecer. Os autores buscam, na verdade, a procedência da medida cautelar
ao fim de que seja determinado ao cartório de registro imóvel que promova o bloqueio e suspensão da matrícula, bem como que este se abstenha de efetuar qualquer averbações, etc. Tal. Além dos requisitos das normas exigidas para a admissibilidade de qualquer ação, a ação cautelar precisa atender aos requisitos que lhe são próprios, plausibilidade do direito invocado e o perigo da demora. A discussão que ele quer trazer aqui não justifica a suspensão de matrícula, coisa nenhuma. Eu estou, em conclusão, julgando improcedente essa ação. Todos de acordo? Sim. Então, a unanimidade Quer julgaram que dê? Quer que dê o voto, não? improcedente a ação. Eu estou julgando improcedente. Ele quer com a processo cautelar, numa ação rescisória que ele vai propor, porque diz que teve erro na ação de uso capião, etc., já quer bloquear a matrícula, ninguém pode fazer nada. Eu acho que a ação de ele manda, se ele quiser averbar a citação na rescisória, que ele averbe lá, mas não uma medida cautelar para bloquear tudo, né? Tem sido comum, eu tenho recebido muito recurso aí a respeito de bloqueio de... Manda bloquear a matrícula, não, registra a ação lá na... Pô, mas ele quer que fique vedado qualquer financiamento. Pô. Pois é, mas nesse caso aqui, ele quer a medida cautelar para não haver qualquer arrendamento, alienação, qualquer coisa. Averba a ação lá, pô, né? A citação da ação lá. Então, para esse efeito, eu estou negando. Então... 8 da pauta. Desembargador Guiomar, é um conflito de competência entre o juiz de Porto Alegre, juízo de Porto Alegre do Norte, e o suscitado é o da Vara Especializada de Direito Agrário da Capital. Então, é um conflito negativo de competência. Tem a palavra, Vossa Excelência. Competência, né? Entre a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte e o juiz da Vara de Especializada Agrário de Cuiabá. E essa questão aqui, essa confusão que tem essa... E eu estou, em conclusão, dizendo o seguinte: a participação de mais de uma pessoa, certas e determinadas no polativo da ação que discutem questões relativas a imóvel rural, não induz, por si só, ao conceito de interesse coletivo capaz de determinar a competência da Vara Especial de Direito Agrário, devendo a ação ser julgada lá na origem. Então, eu estou dizendo que a competência é do juiz de Porto Alegre do Norte, porque, pelo menos, o fato de ter mais de um réu na ação não justifica, por si só, a característica de desconsorte, né? Determinado, tem as pessoas A, B, C e D. O parecer é pela improcedência, E eu que é mantido também, e... Exatamente, Então, o parecer... Vossa Excelência está decidindo que o juiz, julgando improcedente, que o juiz competente é o de Porto Alegre do Norte, exatamente. Todos de acordo? Sim. Vamos por ler. Desembargador Marco, doutor Marco, vamos lá. Acompanha o relator. Desembargador, Desembargador Disseu. Peraí, O relator. eu também acompanho o relator, desembargador Estou Perceno. de acordo. Estão de acordo? Não, por quê? Não, Qual é a peraí, dúvida? vamos ver. Não, nós já havíamos conversado recentemente que, na minha maneira de ver, não tem conflito entre o juízo de Porto Alegre e a vara da capital aqui, de agrária, porque ela tem abrangência no estado todo, né? O que o juiz daqui, o juiz da comarca tem que fazer? Submeter a apreciação do juiz da vara especializada, se ele tiver dúvida, se é o caso de competência dele. É como a Justiça Estadual faz em relação à federal. Remete o feito, ele examina, não é minha, devolve, prossegue o feito. Pois é, mas aqui no caso, o juiz de lá mandou, aqui disse que não era, devolveu para ele e ele suscitou. Mas ele suscitou. Porque ele suscitou, ele falou, não, eu não me devolvo porque não é meu mesmo, então o tribunal manda dizer quem que é. Então aqui não aqui ficou fechado, porque foi, voltou e ele mandou para cá. Eu estou entendendo a posição do Tá bom. relator. É correto, realmente, tem um forte fundamento, porque ele não tem que instaurar conflito. Uma vez que o juiz daqui suscitou, disse que não é competente, devolveu, ele cabe ele acatar. Não é superior, mas a vara é especializada e só tem conflito. Quem disse que é conflito? Quando tem conflito, não tem conflito? Não, mas aí, por exemplo, o tribunal tem que decidir. Se é conflito, o que é conflito? Ele está alegando só que tem mais de um polo ativo de uma pessoa polo passivo, para dizer que é conflito.
Isso não é conflito, pode ter 500 pessoas, não tem conflito nenhum. O conflito tem que estar na parte prática, isso aqui que é a parte perigo. É rápido e foguete lá. Não, o juiz quer se desligar do processo. Se a gente começar a decidir o problema de ocupação, se a gente começar a decidir, vai surgir tantos conflitos para se esclarecer. O juiz daqui diz que não tem conflito, não tem conflito. A não ser que ele cobre. O juiz daqui falou que ele não tem competência de nada. Conversamos isso mesmo, eu tinha até me esquecido. O que tem conflito? Como é que vai saber que é conflito? O que é conflito? Mas eu acho que para resolver aí, pelo menos a parte vai ser atendida logo, né? Porque olha, depois que eu ouvi do Bianchini, ele era juiz aqui, segundo grau, desceu uma ação, um recurso para ele, é uma sobrepartilha de gado. 16 anos depois para discutir competência. Ficou não sei quantos anos na STJ. E esse gado virou o quê? Hã? O que virou esse gado? Então, esse negócio de conflito de competência é muito sério, né? Nesse caso, rigorosamente, de conflito não citado. Ou seja, quando o juiz da vara especializada diz que não é correto. Mas nós estamos tendo também uns conflitos aqui, eu tenho um aí, parece que tem outros aí, com relação às varas da Fazenda Pública. As varas da Fazenda Pública. E aí, esses também só não teria conflito? Popular, né? Especialista. Ninguém quer tirar daqui e passar para outro. Vai para outro juiz. O juiz fala, não é comigo, não é comigo. Não é? Vou falar. Senhor presidente, essa é... Você disse que, na verdade, não é um juiz da vara agrária. Diz, olha, não é um conflito, que a vara agrária tem... Ele já fez a parte dele. Submeteu lá. Agora, se ele interessar na parte, o não concordar, aí agrava. Nós examinamos. Isso não, né? Essa nuance aí. Mas o resultado é vivo. Essa nuance aí. Quando nós estamos falando do direito bancário, ninguém quer fazer. Nesse caso aqui, ele entende que o juiz da vara de direito bancário tem a autoridade máxima para dizer se aquele tipo de demanda é ou não de competência dele. Mas aí, quer dizer, só a parte do direito. Mas, como são juízes de primeira instância, eu acho melhor fazer isso mesmo. Não tem conflito, Aí, se como diz aqui o nosso procurador, se o juiz daqui tiver equivocado, tem que procurar. Aí, se o juiz daqui tiver equivocado. Porque, olha só, é uma questão também para estudar. Pode não haver conflito agora. E no curso do processo haver conflito. Então, o conflito ele pode se instaurar antes, durante e depois. Se nós seguirmos aqui que a competência dele, acabou, é a competência. Não, mas aí se conflito. Está dizendo, não é da vara porque são os réus nominados, é apenas litisconsorte. Agora, se aparece outras situações, vai justificar o novo, aí sim, pô. Bom, então a unanimidade julgar improcedente o conflito. A unanimidade julgar o improcedente o conflito. Vamos fazer nos próximos. Eu continuo desse jeito aqui. Porque senão vão decidir. Bom, está nos precedentes que já tem aqui, né? Agora vamos julgar os infringentes
lá de Barra do Garças, embargante Banco do Brasil, desembargador Guiomar, Juraci, desembargador Juraci. Embargante é o 9 da pauta, embargos infringentes, 48 e 45 de 2003, embargante Banco do Brasil S.A. e embargado Adalberto Alves de Matos. Foi, Guiomar. Você julgou ontem um recurso do Adalberto, estava sentado lá no... Você sabe que é no capaz cantinho. dele, tá, hoje é o dele, né? É. E o que é aqui? Ó, aqui houve um desentendimento aqui. O Sebastião foi o voto vencido numa questão sobre o honorário de advocatício. Acho que ele estava sentado, ele é uma mulher, né? Sua Excelência, o desembargador Dirceu dos Santos, proferiu um voto irreprochável, né? Irreprochável, depois você paga o almoço, fica certo. E eu estou desprovendo o recurso, entendendo que o advogado saiu, deixou o processo, como é que estabelece a remuneração dele? Tem cláusula no contrato e tal? Quer que eu leia o voto ou posso ler a emenda? Parecer aqui, não, é infringente, não tem? Não Prevaleceu tem então estão o todos voto de do acordo Dirceu. com o voto de Vossa Excelência, julgando, desprovendo os embargos infringentes. É isso? Todos de acordo? Sim. A unanimidade, desprover os embargos. Porque não foi estabelecido de acordo com a cláusula que tem no contrato. Isso vai acabar. Um declaratório do desembargador Guiomar, do HSBC Seguros, e o embargado é Tiago Beltrame Rodrigues e outros, e Kleber Aparecido Beltrame, um 10 da pauta. Só a conclusão. A unanimidade negaram provimento aos embargos. Viu, doutor Marcos? Dá só o resultado. A não ser quando vai ser provido, etc. 11 da pauta, a não ser... 11 da pauta é um regimental, desembargador Dirceu dos Santos, de Guiomar Rodrigues Reis, e o agravado é José Aparecido de Souza. Guiomar, eu achei que era Guiomar Teodoro, mas é um agravo interno, é uma ação rescisória, tutela liminar, suspensão de decisão incidente, legalidade, presença de necessário recurso conhecido e desprovido. Eu neguei a liminar e eles querem que dê a liminar, mas ação rescisória porque o advogado não fora, não participara, não for intimado para a sessão, não constou o nome dele. E eu estou mantendo essa liminar, essa negativa de liminar. Se quiser, eu leio o voto. O voto é curtinho, tem 2 laudas só. Quer que eu leia? Não, eu dei a liminar, suspendendo, aliás, e ele está recorrendo. É aqui, ó.
Vou ler o relatório, talvez fique melhor entendido. Trata-se de recurso de agravamento mental interposto por Guilmar Rodrigues Reis, contra a decisão monocrática desse relator, que concedeu a tutela antecipada requerido dos autos da rescisória, determinando a imediata suspensão do documento do acordo proferido do recurso de agravamento mental. A tutela liminar foi concedida porque se constatou na pauta de julgamento do recurso de agravamento mencionado e no acordo publicado no Diário da Justiça Eletrônico a ausência do nome do advogado da parte autora da ação rescisória. Em suas razões de agravamento mental, sustenta o agravante que quem apresentou as contrarrazões do agravamento em nome dos agravados foi outro advogado que não aquele indicado nas razões do recurso de agravamento, ou seja, o advogado dos agravados, Dr. Hélito Wagner Garcia. Foi regularmente intimado para contrarrazoar o agravamento, porquanto assim não o fez, sendo que, na ocasião, quem assinou a contrarrazões tratou-se de ser o Dr. Gilmar de Moura, sem, contudo, no prazo legal, ter juntado aos autos instrumento procuratório. Nesse passo, entendo que despicenda tornou-se a menção do nome do patrono dos agravados ante a inobservância legal por parte destes, ou seja, a ausência do instrumento procuratório. Diante de tais argumentos, pugna pela reconsideração da decisão agravada e, em não havendo reconsideração, que seja presente recurso de agravamento mental colocado em mesa, dando sua admissão, conhecimento definitivo, provimento a fim de que seja reformada a decisão recorrida. Viés do documento de folha 0927 é o que tinha a relatar. Aí o voto, eu vou ler o voto que é curtinho também, talvez fique melhor esclarecido. Da detida análise dos autos, observa que o presente recurso de agravamento mental não merece acolhimento. Em que pese toda a argumentação trazida pelo agravante, observo que era de conhecimento de todos os envolvidos nos autos que o advogado que defendia os interesses da parte agravada, desde o ajuizamento da ação de reintegração de posse, em primeiro grau, era o advogado Wellington Wagner Garcia. Tanto assim o é que o próprio agravante, ao interpor suas razões de agravo do instrumento, indicou-o em sua peça recursal, conforme folha 52 dos autos da ação rescisória, em apenso. Observa ainda que, não obstante fazer a indicação, não juntou o agravante à procuração pertinente, como determina o artigo 525.1 do Código de Processo Civil, segundo o qual a petição de agravo do instrumento, a obrigatoriedade com cópias e a procuração otorgada ao advogado agravante do agravado. Diante disto, está a me parecer que quem não cumpriu com a obrigação que lhe cabia de juntar os documentos necessários foi o próprio agravante. Pontuo que a finalidade da norma é justamente essa, possibilitar a pronta intimação de todos os envolvidos na demanda. Assim, em razão de ter verificado que todos tinham conhecimento do advogado do agravado, tanto que seu nome e endereço foi indicado nas razões de recurso do agravo instrumento, e claramente não ter o mesmo tido seu nome incluso na pauta de julgamento e de recurso, disponibilizado de ordem de justiça eletrônica número 8945, tampouco na publicação do acordo do julgamento, disponibilizado no Diário Eletrônico número 8956, é que concedia a tutela de urgência buscada dos autos da ação rescisória em apenso. Assim, presente a verossimilhança do direito da parte e evidente o perigo que mora na manutenção da decisão recorrida, já que o bem objeto da demanda trata-se de moradia do autor da ação rescisória e de sua família, a concessão da liminar era a medida que se impunha naquele momento. Ressalto que os documentos juntados por 0927, juntamente com as razões do presente recurso de agravamento mental, não trazem qualquer fato novo capaz de reformar a decisão recorrida. Destarte o agravo interno não traz qualquer subsídio apto a alterar os fundamentos expostos no decision, razão pela qual entendo que deva ser mantido incólume o entendimento da decisão agravada. Em conclusão, com esse recurso, nego o provimento. É como voto. Todos de acordo? Todos de acordo? Sim ou não? A unanimidade negaram o provimento do recurso. Eu só... Desembargador Guilmar, embargo de declaração de COHM e embargado EGM. Gente, eu gostaria que vocês me ouvissem esses embargos de declaração, hein? Doutor Persiano, vamos ouvir esse embargo de declaração aqui? Aqui é o 1 da pauta complementar. Veja o que sucedeu. Julgada uma apelação, aqui, esse embargo de declaração é do julgamento proferido nos embargos infringentes. Né? Concluído o julgamento dos embargos infringentes, vem um embargo de declaração nesses embargos infringentes, dizendo o seguinte, que o acórdão proferido nos embargos infringentes é nulo porque omitiu o julgamento de uma
preliminar formalmente suscitada no recurso. Ou seja, ele, ao contrarrazoar os infringentes, ele suscitou uma preliminar de intempestividade do recurso de embargos infringentes. Né? Então, ele está pedindo para que seja anulado o acordo, o acordo foi omisso porque não apreciou a preliminar. Né? Bom, e o que sucedeu? Aí eu fui examinar, só procedendo à história, o relator desse recurso, desse embargo de infringência era o desembargador Carlos Alberto. Ele julgou, né, e eu pedi vista e divergi do desembargador Carlos Alberto. Né? E aí acabei ficando relator do... Agora, só que eu, ao pedir vista, como ele julgou o mérito, não julgou a preliminar, eu examinei também o mérito. Na minha divergência era de mérito, não tinha, a preliminar não foi sequer ventilada. Eu pedi vista e examinei o mérito. E aí julguei o mérito. Divergi, vocês me acompanharam. Só que tem essa omissão mesmo. E o pior é que parece que o trem é intempestivo mesmo, você está entendendo? Então vai ter que anular para fazer outro julgamento e apreciar a preliminar, eu acho. Não sei se vocês entenderam bem. Não, mas eu acho que não, porque aí acho que fica complicado, né? E aí na intempestividade vai ter que retornar para o relator. Pois é, vai ter que retornar para o relator originário, né? Porque ele é como relator originário, porque eu não votei preliminar. Veio para mim, mudou a relatoria por causa do voto de mérito. Então agora... Não, mas eu acho que não, mas eu não sei se já poderia julgar os embargos infringentes. Ouvi. Tergiversou lá e é intempestivo. Me parece. Mas a verdade é que a omissão é porque a contra-razões dos embargos infringentes tem a preliminar quilométrica dizendo que o recurso é intempestivo. Pois é, o problema é que essa lei preliminar precisa ser examinada pelo relator originário. É anular mesmo. Eu tenho que anular para reproduzir o julgamento, voltar para o relator originário, eu acho assim, porque, né, não fica, senão fica, porque aí o relator nato vai ficar sem votar. Então você está acolhendo o julgamento para pronunciar a nulidade do julgamento. E isso eu estou pronunciando a nulidade do julgamento, porque acho que para esse eu tenho que, né, porque eu já julguei o mérito, a esse acho que eu julgo, agora o outro tem que votar para o relator originário. Né? Então eu estou anulando para fazer outro julgamento. Né? De acordo. De acordo, né? Então tá bom. Então, a unanimidade prover o recurso. E então você já pode, a hora que julgar, você já pode mandar. Eu não estou falando não, mas é natural isso. Para suprir a omissão, votar preliminar antes de votar o mérito. Manter o julgamento, mas se só votar para ele, para preliminar. O mérito está votado, tecnicamente, mas só voltar para ele para examinar preliminar. Se for acolhido, fica prejudicado. De qualquer forma... Pois é, isso aqui, o problema é o seguinte, como é que nós vamos deixar julgado, e se a preliminar for acolhida? Bem, agradecendo muito a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.